Fala galera, meu nome é Denis Ferrari, estamos aqui em mais um episódio do HeroCast. Essa semana eu vou falar um pouquinho sobre integração entre módulos. Eu trouxe aqui um requisito para vocês, que é um requisito até simples, que ao abrir um pedido de venda, devemos calcular a data de previsão de entrega, ok? Um pedido de venda deve ter um vendedor, um cliente, um endereço de entrega. É claro que no mundo real ele teria mais coisas. E para calcular a data de entrega, a gente vai se basear no endereço de entrega do cliente. Tá? E na verdade, para calcular essa previsão de entrega, a gente precisaria verificar quais as rotas atendem aquela cidade e qual dia essa rota vai acontecer. Beleza? Vamos dividir isso aqui em dois testes. Eu vou primeiramente fazer um teste que cria o pedido de venda. Tá? Eu vou começar aqui pela assertiva. Eu sei que meu pedido vai ter que ter um vendedor, eu sei que meu pedido vai ter que ter um cliente, eu sei que meu pedido vai ter que ter um endereço de entrega. Tá? Por consequência, eu vou ter que passar para ele um vendedor, vou ter que passar para ele um cliente, e o endereço de entrega no meu pedido vai ser o endereço do cliente. Bom, declarando as coisas que eu preciso aqui, o vendedor primeiro, vou declarar o vendedor, que é uma classe do meu domínio. Ops. Vou declarar o cliente, outra classe do meu domínio. Aqui. E esse cliente eu já vou definir qual é o endereço dele aqui. Nada de muito complicado. Eu vou criar uma classe auxiliar aqui, chamada pedido factory, tá? Que vai me auxiliar na criação desse pedido. Ops. Pedido factory ponto montar pedido. Qual a ideia aqui? Eu não estou me preocupado com a previsão de entrega ainda, ok? Eu só quero que, ao passar o vendedor e ao passar o cliente, ele configure para mim as propriedades vendedor, cliente, endereço de entrega. Eu não tenho esse método, eu vou pedir para ele criar. Vai retornar um pedido, vai receber um cliente e um vendedor. Bom, vamos fazer o teste, vamos ver o teste falhar inicialmente. Vocês vão poder ver ele falhar aqui embaixo. Falhou. Fazer esse teste passar consiste em basicamente dar um return new pedido. Ops. Setando o vendedor, setando o cliente, setando o endereço de entrega. Cliente, que vai ser o endereço do cliente. Ctrl KD, Ctrl KD. Ué, cadê? Opa! Ah, dane-se. Fica assim mesmo. Vou rodar meu teste. Como assim tem erro? Sorry. Vou rodar meu teste. Meu teste passou, já sei criar um pedido. Agora, o objetivo é calcular a previsão de entrega. Tá? Vou mudar o nome do teste com previsão de entrega. Vou deixar esses campos aqui, mas eles não vão fazer muita diferença para esse teste. Vou declarar aqui minha data.
Sempre que vocês forem trabalhar com datetime, evitem trabalhar com conversão, sempre trabalhem com construtor inteiro, ok? Meu aniversário. Olha só, gente, qual é a ideia aqui? Se eu rodar esse teste, vocês vão ver que eles estão falhando, que esse teste está falhando. A previsão de entrega é baseada nas rotas do meu sistema. Quem controla as rotas não é o setor de venda, é o setor de logística. Então, qual é o meu cenário? Eu estou construindo o setor de venda, eu estou construindo o módulo de vendas do meu sistema, eu preciso de uma informação que é a previsão de entrega, que somente as classes contidas no módulo de logística são capazes de me fornecer. Eu teria que verificar qual rota atende ao endereço do cliente e verificar qual é a próxima data de entrega daquela rota, ok? Daquela rota configurada no sistema. A questão é que se eu colocar essa lógica aqui, se eu buscar as rotas no meu pedido factory, eu vou estar criando uma dependência do módulo de vendas para o módulo de logística, tá? E aí qual é o segredo, né? Eu preciso da previsão de entrega, mas eu não quero adicionar referência ao módulo de vendas para o módulo de logística. A situação ela é resolvida a gente pensando um pouquinho. Eu estou aqui no módulo de vendas. Tá? O módulo logística contém a informação que eu preciso. Então eu tenho que pegar alguma coisa de lá sem referenciar diretamente a logística. Tá? O primeiro passo de todos é você criar um módulo comum que defina tudo o que é comum entre todos os módulos do sistema. Nessa situação eu estou só com vendas e logística, mas eu poderia ter mais módulos. O módulo comum, se vocês forem olhar aqui, ele tem a classe endereço. E endereço é um conceito comum a vendas e é um conceito comum à logística, né? Então nada mais sensato do que o endereço ficar no pacote comum. Porém, eu preciso explicitamente de um algoritmo que deve estar contido no pacote de logística. Eu não posso calcular isso aqui em vendas. Então o que eu faço? Eu faço uma abstração. Eu vou explicitar aqui um serviço de logística, tá? Eu vou usar aqui, gente, o Rhinomox para me auxiliar aqui nesse exemplo. Vamos pensar aqui, ó. Eu estou criando aqui uma interface e serviço logística. Essa interface, gente, ela vai servir para mim como um contrato, tá? Estabelecido entre todos os módulos aqui. Caramba, replay all. Beleza. Esse serviço aqui, serviço de logística, ele vai ficar contido no módulo comum, porque é aqui que eu defino os meus serviços, tá? E eles vão ficar disponíveis para todo mundo que enxerga o comum, ou seja, todos os outros módulos do seu sistema. Eu venho aqui no serviço logística, eu já tenho ele definido aqui. E eu vou fazer o quê? Eu espero, e aí o Rhinomox vai me ajudar a fazer isso, eu não tenho ainda uma implementação concreta para aquela classe. Então eu vou criar aqui uma expectativa de que quando o serviço logística tiver o método obter previsão de entrega chamado com o endereço daquele cliente, que ele retorne a data esperada. Tá? O Rhinomox ele vai criar uma classe proxy, que é uma classe que vai implementar essa interface e vai adicionar um comportamento a esse método, tá? Que vai ser basicamente retornar essa data de entrega. Qual é a ideia? Eu vou passar esse serviço de logística agora para o meu método. Tá? Eu vou ter que ir na minha factory e criar uma sobrecarga aqui que receba, além do vendedor e do cliente, o serviço
logística. Eu não preciso aqui nessa sobrecarga me preocupar em criar o pedido, tá? Porque a minha outra sobrecarga já faz isso. Então eu simplesmente chamo essa sobrecarga, passando aqui o vendedor e cliente. Como é que eu vou setar a previsão de entrega? Eu vou simplesmente chamar o meu serviço de logística passando o endereço do cliente. A complexidade de obtenção da previsão de entrega para o módulo de vendas fica abstraída. Não é o vendedor que define a data de previsão de entrega. Ele só te passa uma informação que a logística passou para ele. No nosso caso, o módulo de logística tem uma informação que a gente precisa. A gente pede a ele. A lógica de construção disso vai estar lá. Só que se a gente for olhar o código, eu tenho aqui uma dependência para uma interface que está declarada, tá, no pacote comum. Então, se eu for olhar meu diagrama de pacotes aqui, venda, ele depende de comum. Ele já iria depender de comum. Tudo que é comum ao sistema fica nesse pacote. Tá? Porém, como ele depende de comum, eu posso fazer duas coisas. Ao colocar o módulo de logística, eu posso colocar uma implementação verdadeira para essa classe. Ou seja, eu ter aqui uma classe no módulo de logística chamado serviço logística, por exemplo, ou serviço logística implementação, e aqui ter o algoritmo que busca na rota qual é a rota que vai atender mais cedo ao endereço do cliente. Tá? Porém, esse algoritmo ficaria aqui no módulo de logística. E o módulo de vendas nem sabe quem é que está executando, na verdade. Por quê? Porque o módulo de vendas ele só precisa que alguém implemente essa interface. Pensando nisso aqui como uma RP, gente, você poderia vender o módulo de vendas e o módulo de logística separado, né? O cliente só quer comprar um módulo de vendas. O que eu vou fazer? Eu vou entregar para ele o módulo de vendas e o comum, porque o vendas depende do comum. Não preciso entregar para ele o assembly da logística. Porém, eu vou precisar entregar para ele uma versão fake do assembly de logística. Ou seja, se eu não tenho lá o pacote de logística, não vai ter ninguém que implemente essa interface verdadeiramente. O que vai acontecer aqui o que vai acontecer nessa versão fake é alguma implementação bizarra no sentido de a previsão de entrega é sempre daqui a 30 dias úteis. Ele não vai ter nenhuma inteligência. Mas se o cliente comprar um módulo de logística, você vai ter um algoritmo que vai definir com mais exatidão qual vai ser essa data de entrega. E o mais legal, o módulo de vendas não depende diretamente do módulo de logística. Tudo por conta dessa interface aqui, que foi declarado num pacote comum, que é um pacote comum a todos, tá? E o contrato foi assinado tanto por quem usa, tá, quanto por quem fornece o serviço. Só que quem usa não conhece quem fornece. E isso garante que eu posso tirar esse módulo daqui e esse módulo continuar funcionando normalmente. Beleza, galera? Então, a dica de hoje é essa. Eu vou deixar o código lá no GitHub. Tá? Qualquer dúvida ou comentário, postem aí no blog. Espero o feedback de vocês, beleza? Abraço.